Bom, a gente tinha falado então da parte da dificuldade, né, na questão de inteligência artificial geral, ou de IA forte, né, que IA forte está associada com inteligência geral, né, um sistema capaz de se comportar como um ser humano, né, numa ampla gama de tarefas como a gente é capaz. E tem a dificuldade de definir o critério, né, de sucesso em uma tarefa, e um dos critérios é o teste de Turing, né, para determinadas tarefas, que foi uma coisa proposta pelo Alan Turing em 1950, nesse artigo, Computer Machinery and Intelligence, né, e o que ficou sendo conhecido como o jogo da imitação, né, que até chegou a batizar o filme, né, que fala sobre uma parte da vida do Alan Turing. E que é o seguinte, a ideia de imitação é no sentido de que a máquina consegue se comportar, né, imitar o comportamento humano, de forma que o avaliador não consegue distinguir que aquela resposta dada veio de uma máquina, né, ou de um ser humano. Então, se a máquina conseguir se passar por humano num teste, a gente diz então que ela passou no teste de Turing, né? Ela conseguiu se comportar como um humano, ela, entre aspas, enganou o avaliador ali, o avaliador não conseguiu distinguir se ele estava lidando com uma máquina ou com um humano. E esse lidar, né, apesar do teste de Turing ser formulado muitas vezes em termos de conversa, né, ou seja, o avaliador não consegue distinguir se ele está conversando com uma máquina ou com um ser humano, o lidar aqui ele pode ser formulado para qualquer tarefa, né? Por exemplo, o avaliador não sabe se ele está jogando xadrez com um humano ou com um computador, ou ele não sabe se ele tá conversando no telefone, né? Enfim, ou que quem está dirigindo o carro dele é um humano ou um computador, né? Se tivesse, né, como ficar um Android ali com aparência humana, enfim, o lidar é formulado em termos abstratos, né, mas o teste de Turing ele é mais conhecido, né, ele é famoso nesse termo no âmbito conversacional. Se o avaliador não consegue saber se está conversando com um humano ou com uma máquina, então aquela máquina foi aprovada, né, no teste de Turing. Ou aquele humano é um robô, né? Enfim, mas, na verdade, o teste só avalia se a máquina é humana. Se o humano for robô, não, ele vai ser avaliado como máquina. Enfim. É, e aí tem uma limitação o teste de Turing. Ele não é o caso de avaliar se uma máquina tem inteligência geral, né? Porque ele avalia uma habilidade específica. Por exemplo, né, a habilidade de conversar, né, a habilidade de jogar um jogo, a habilidade de dirigir um veículo. E tudo bem que poderia, né, ser feito o teste de Turing para uma ampla gama de tarefas, e se a máquina passar em todos, aí diria que ela é forte. Né? Mas mesmo assim, para dizer que uma máquina tem consciência, a gente vai ter que fazer a distinção entre cumprir a tarefa, né, entre jogar um jogo, entre conversar, versus entendimento. Né? O grande aspecto ali de que nos torna humanos é a gente entender o que a gente está fazendo. Né? E isso é diferente de simplesmente cumprir a tarefa. Para dar um exemplo, tá? No âmbito de processamento de linguagem natural, né? Natural Language Processing, NLP. O modelo mais sofisticado de NLP que a gente tem atualmente é o GPT-3. GPT é de Generative Pre-trained Transformer. Transformer, gente, é a tecnologia, né, a técnica de IA que permite um sistema gerar texto de uma maneira bem competente. E se você fizer isso, né, com uma quantidade de parâmetros muito grande, tá? O que é o parâmetro nesse caso aqui? Tá? É o peso da rede neural. Né? Quem está com a aula de rede neural aí bem fresca na cabeça, cada pezinho que multiplica ali um input para passar para a próxima camada é um parâmetro, né? A gente chama ele de parâmetro. E o GPT-3 ele tem 175 bilhões de parâmetros, tá? É um negócio gigantesco, e ele foi treinado com mais de 500 bilhões de tokens, né, de palavras, né, entre aspas, retiradas da internet, de várias fontes, tá?
E com isso, ele, né, o generative é justamente isso, ele é capaz de gerar artigos, poesia, código-fonte, tá? Ele consegue gerar código-fonte, não estou dizendo que vai resolver algum problema específico, tá? Mas ele consegue sintaticamente ali gerar um programa Python, se for pedido isso. Enfim, receita de culinária, não quer dizer que seja uma coisa comestível, né? Mas ele tem uma capacidade boa de produzir uma ampla gama de gêneros textuais. E se vocês procurarem aí, tá, né, pela internet, de exemplos de texto gerado com GPT-3, vocês vão ver que é impressionante a capacidade dele de gerar texto, que é difícil de saber se é uma máquina mesmo que fez ou se é um texto humano, tá? E isso significa, então, que o teste de Turing foi superado, então a gente tem uma máquina que atingiu um nível de proficiência humano na tarefa de geração de texto. Bom, então, para me ajudar, eu vou acionar esse site aqui, dando ao GPT-3 o teste de Turing. E aí o cara começa, né, para gerar perguntas, ele coloca uma pergunta e o GPT-3 responde, para ver a capacidade de senso comum, né, de bom senso desse modelo de IA. E deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar mais fácil de ler. Ele começa, né? Qual é a expectativa de vida dos Estados Unidos? Aí, 78 anos, uma resposta plausível, né? Quem era o presidente em 1955? Eisenhower. E de qual partido ele era? Republicano. Quem foi presidente antes do Bush? Foi o Bill Clinton. Então ele tá legal, né? Tá com um bom raciocínio de senso comum. E, bom, a ideia, então, é o cara começou a testar, né, a estressar a capacidade do GPT-3. E aí ele começou, né, qual é o seu animal favorito? O GPT-3 falou, é um cão, porque os cães são leais e amigáveis. E aí vai, né, quantos olhos tem uma girafa? Quantas pernas tem um sapo? Existem animais com 3 pernas? Enfim. E isso, olha que legal, né? O GPT-3 ele foi capaz de se sair bem, né, nessa série de perguntas aí. E como ele foi alimentado com textos da internet, muito provavelmente, né, ele pegou textos aí que tinham nessas que informava, né, que um sapo tem 4 patas, né, que não tem animal com 3, enfim. Então, o senso comum dele, ele conseguiu absorver bem dos dados que ele pegou. Os dados deram a condição do GPT-3 aprender isso. Então, aí o cara começou a testar com questões um pouco mais incomuns, né? E aí o cara discute aqui, né, que deve ter alguma página na web que, no dado de treinamento de GPT-3, que discute quantos olhos tem a girafa. E aí ele respondeu certo. Mas agora vamos perguntar coisas que não é tão comum, provavelmente não, difícil, mais difícil de ter na internet. Né? O que é mais pesado, um elefante ou um rato? O elefante é mais pesado. O mouse é uma torradeira. Torradeira. Uma torradeira ou um lápis? Opa, eu disse um lápis. Um clipe de papel ou lata de refrigerante? A lata. Um jogador de futebol ou um carro? Um carro. Ó, então ele acertou 4 de 5. Né? Então já começou a dar uma pista aqui de onde poderia pegar, né, passar a perna no GPT-3. E aí começa a fazer perguntas que, né, um humano conseguiria responder, dizendo, mas isso não faz sentido. Ou simplesmente dar com a resposta da quantidade certa do número que ele pergunta aqui, mas o GPT-3 não teve esse bom senso, entre aspas. Ó. Quantos olhos tem a girafa? 2 olhos, ok. Quantos olhos meu pé tem? Seu pé tem 2 olhos. Quantos olhos tem uma aranha? 8 olhos. Quantos olhos tem o sol? O sol tem um olho. Quantos olhos tem uma lâmina de grama? Uma graminha tem um olho. Então agora sim começou a ficar surreal. Então ele só não tem realmente o bom senso dele, ele não consegue entender, né, que essa é uma questão estranha, né, ou que se pergunta que alguma coisa qual o número de olhos, ele obrigatoriamente teria que responder um número, né, sendo que nem tudo tem olhos.
E aí o cara começou a perguntar questões que não tem o maior sentido, como você Sporgla Morgles. E aí o GPT-3 respondeu, né, para manter a conversa nesse idioma doido aqui, você, né, Sporgleia um Morgle usando o Sporgle, e aí vai. Quantos bons tem um Qui? Tem 3, e aí vai. Tá? Quantos arco-íris precisa para pular do Havaí até o 17? 2 arco-íris. Então, ele está mantendo, né, ele mantém um padrão de ser educado, entre aspas, né, manter conversas com da forma que foi apresentado. Né? Então, esse aqui é ou seja, o GPT-3 não tem todo esse bom senso assim. Então, não dá para passar no teste de tudo. Tá? Então, tá com a ajuda desse site aqui, deixa eu ver se tem o nome do cara, Kevin Laker, ou Laker, não sei como pronuncia, tá respondido aqui que, por mais poderoso que seja esse modelo de linguagem, ainda não passou no teste de Turing.